Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter mais uma live para as mulheres e hoje a convidada vai ser a Daniele Nobili. Ela é a primeira mulher cadeirante triatleta do Brasil. E aí a gente vai conversar sobre autoestima. Opa, aqui deixa eu ser. Sobre autoestima e atividade física. Eu sou a Lilian Yucari, eu sou personal organizer aqui em São Paulo, capital. Oi, Dani. Oi, tudo bom? Tudo certo? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Hoje já oramos, já fizemos de tudo para que dê tudo Nossa, certo gente, a hoje nossa esse live. Instagram ajude a gente a fazer essa live, né? Pelo amor. Sim, hoje tem que dar certo, né? Já deu, Hoje tem que dar certo. né? Dani, se apresenta para o pessoal. Vamos lá, gente. Boa tarde, boa noite, né? Que a gente tá no horário aí de fim e começo. Eu sou a Dani Nobili, eu tenho 35 anos, era professora, coordenadora de escola. Aí, há 8 anos atrás, eu sofri um acidente de carro e hoje eu sou cadeirante. O prognóstico, né, o diagnóstico médico, quando eu sofri o acidente, é que eu ia mexer só os olhos. Eu estava indo trabalhar e aí eu capotei o carro 8 vezes e eu quebrei o meu pescoço. Eu tive uma lesão medular que é dentro da coluna. A nossa coluna é o nosso osso. Aí eu quebrei a sétima vértebra cervical, bem aqui, e fiz um machucado, né, lá dentro da coluna, dentro da medula. E aí eu fiquei cadeirante. E o médico disse que eu ia mexer só os olhos, então eu falei pra ele que eu era muito teimosa. E eu persisti bastante, né, tentando recobrar alguns movimentos, consegui recuperar alguns movimentos parciais dos membros superiores e hoje eu sou a primeira mulher cadeirante triatleta do Brasil, sou maratonista e trabalho com desenvolvimento pessoal, tanto com pessoas que têm objetivos dentro do esporte, né, da atividade física, como com desenvolvimento pessoal mesmo, na vida. E hoje a gente está aqui para falar de autoestima e atividade física, né? Sim, com certeza. E que história de vida, né? Sim, vamos contar aí uns causos, né? Vamos contar uns causos. Sim. E que bagagem você tem para compartilhar com a gente, né? Que é um pouco Ah, do eu que a gente espero. tinha até comentado ontem, que a gente às vezes reclama por muito pouco, né, Dani? Sim, E aí ver uma ontem eu estava até história como a contando. sua, poxa, Não, ontem eu estava até contando, né, para o pessoal. Quando a gente sofre um acidente, a gente vai para um hospital aqui no Brasil, um hospital chamado Sara Kubitschek, para fazer reabilitação. O que que é isso? É a gente aprender a ser o melhor cadeirante do mundo dentro da nossa realidade. E aí eu cheguei lá no Sara e vi algumas crianças com aquelas cadeiras de roda que elas precisavam de apoio para a cabeça e as mães dando comida na boca e as crianças não falavam. E eu olhei para elas, eu olhei para mim e falei, gente, eu tô ótima, né? O meu problema não é nada. E as pessoas hoje em dia, elas têm essa mania de olhar para o problema delas, que às vezes é um problema pequeno, e elas transformam numa bola de neve, e o pensamento delas, a forma com que elas encaram o problema, é que trazem o tamanho do problema. Se você for exato. ver, se você for parar para pensar, às vezes, se você para, eu sempre dou esse exemplo, né? Tem três tipos de problema. Tem o problema pequeno, médio, grande. Às vezes o problema pequeno é aquele que, por exemplo, estamos aqui todas chiques, maravilhosas, preparadas para a live, aí vou tomar um café, derrubo o café na roupa. Isso é um problema pequeno. Eu fico brava na hora, fico puta da vida, paro, penso, tá, pera, respira, o que que eu vou fazer? Dá tempo de trocar de blusa? Dá. Não dá tempo. Vou mexer a câmera lá para tampar minha mancha de café. É um Pronto. problema pequeno, que na hora a gente fica nervoso, a gente para e olha de longe, pensa 5, 10 minutos, meia hora, uma hora, e a gente consegue resolver. E às vezes as pessoas elas têm problemas na vida que elas não param para pensar, para resolver. Elas esperneiam, elas esbravejam e elas choram e elas reclamam e o problema fica muito maior do que ele realmente é. Sim. E quando eu fui para o SAR, eu vi que era um problema, mas não era tão grande assim. Eu já tinha essa ideia, né, sobre o acidente antes de ir para o SARA. Mas quando eu cheguei lá e vi outras pessoas numa situação muito mais difícil, desafiadora do que a minha, eu falei, meu problema não é nada, eu tô ótimo.
Exato. Eu acho que é porque é mais cômodo a gente ficar numa posição de vítima do que a gente levantar e ter o esforço de fazer, porque dá trabalho, É né? exatamente isso. Eu Então, falo que a zona de conforto, ela é um lugar confortável, ela é um sofá é, maravilhoso, é um sofá que você fica lá, deitadona, só né? reclama. Só reclamando reclamar hoje, inclusive, faz parte da minha pauta aqui, que eu escrevi páginas e páginas. Mas assim, eu sempre brinco que reclamar não ia me fazer voltar a andar. Chorar não Exato. ia me fazer voltar a andar. Se chorar e reclamar, resolver esse problema, todos os cadeirantes do mundo já tinham voltado a andar, gente. Exatamente. A gente precisa fazer. E esse fazer dá trabalho, né, Dani? Dá muito trabalho, dá muito Mas o trabalho. retorno é fantástico. Quando eu até estava pensando em falar isso no Stories esses dias, e acabei não falando. Eu coloquei aparelho faz uma semana, né? E eu comparei muito o aparelho a sair da zona de conforto. Por quê? Gente, dói. Quem nunca pôs isso aqui na boca? Gente, isso Dói. aqui dói. Incomoda, minha boca tá tudo cortada. Horrível. Mas eu não estava satisfeita. Eu vou pôr o aparelho embaixo ainda semana que vem, né? Mês que vem. Eu não estou satisfeita com meus dentes todos tortos e entrando comida, enfim, atrapalhando e tal. Mas estava confortável, né? Bem confortável. Exatamente. Tava incomodando, eu não tava mais gostando, mas estava confortável. A partir do momento que eu dei o primeiro passo, falei, tá, vou pôr o aparelho, meu Deus do céu. Dói, incomoda. E aí, por quê? Eu saí da zona de conforto. E sair da zona de É, conforto incomoda. E todo mundo que já colocou o aparelho, porque eu tô dividindo meu momento de sofrimento no Stories, o é pessoal tá horrível. falando, Dani, incomoda toda vez que você for apertar. E justamente toda vez que você dá um passo rumo à sua meta, um passo da zona de conforto para fora dela, dói, incomoda. Por quê? Porque você estava confortável ali e você vai fazer um esforço para se movimentar. Depois você acostuma de novo. E aí o que acontece? Você dá mais um passo e dói, incomoda, até alcançar a meta, que vai ser, Deus quiser, um sorriso reto, né, gente? Isso é para Exatamente. tudo na vida, para qualquer objetivo que a gente tenha, que está um pouquinho longe, e quando a gente começa a se mover em direção a ele, dói, machuca. Isso é para qualquer coisa na vida. Eu na fisioterapia, porque eu sofri muito bullying na internet, né? Quando eu. Isso aí é um assunto para uma live demorada. Eu Vamos fazer outra. sofri muito bullying na internet no começo, porque quando a gente tem a lesão medular, os 2 primeiros anos são um período que, quanto mais a gente estimula, faz fisioterapia, mais chance existe de uma recuperação. E quando eu falo recuperação, não é voltar a andar normalmente, mas recuperar algo, seja um movimento, seja qualquer coisa. No meu caso, por exemplo, recuperar um pouco do movimento da mão, do braço, um pouco do abdômen, que eu não tenho muita contração. E eu comecei a compartilhar as minhas melhoras na internet. Porque quando eu fui para o Sara, meus amigos pessoais e o pessoal da comunidade da corrida, né? Porque eu já corria antes do acidente, fizeram vaquinha, fizeram várias coisas, rifa, para que eu fosse para o Sara. E aí eu pensei, eu posso então compartilhar as minhas vitórias para essas pessoas como uma forma de dar satisfação. Olha só, você contribuiu aí 10, 20 reais para eu vir para o Sara e olha o que está acontecendo. E também como forma de celebrar, todo mundo estava torcendo por mim. E aí, muitos cadeirantes, principalmente meninas cadeirantes, começaram a falar que eu era cadeirante fake, que eu andava, que eu tava na cadeira para tirar Que vantagem. isso. Foi terrível, assim, foi o ó. E eu até pensei em parar de compartilhar, parei uma época de compartilhar certas coisas. Mas o que que acontecia? Nos 2 primeiros anos, que é quando o estímulo da medula tem que ser dado, né? Gente, eu não fiquei chorando, reclamando, eu simplesmente quase vomitava eu não travei a cadeira, eu tô andando pra frente e pra trás aqui, pra frente e pra trás. Tô travada. Tô aqui assim, parecendo que tô na cadeira de balanço. Eu quase vomitava de fazer esforço na fisioterapia. Enquanto a maior parte do pessoal fica chorando na cama, ai, socorro, Se minha vida lastimando. acabou. Ao invés de usar este tempo precioso para se esforçar.
Então, eu saí da zona de conforto, quase vomitando de fazer esforço na fisioterapia todo santo dia. Na academia, na natação. E o pessoal que fica lá na zona de conforto, não estou gostando daqui, mas está confortável. É muito mais fácil apontar o dedo para o outro do que você sair da sua zona de conforto e fazer um esforço, né? Que foi o que aconteceu na época, né? Enfim, quem estava atrás do sonho era eu, né? Quem estava atrás do sonho eram elas. Então, elas ficaram reclamando. Não sei se tiveram alguma melhor ou não. Eu sei do meu, né? Eu me esforcei para sair da minha zona de conforto e tive alguns resultados muito bons. Com certeza. E que faz a diferença para a vida. Faz a diferença para a vida, exatamente. Né? O que eu tinha comentado um pouquinho com você, que eu sou fisioterapeuta de formação, né? Sim, e ontem a gente conversando sobre isso, e essa questão de cadeirante, de pessoas até especiais, eu já trabalhei numa APAE, então eu lidava diretamente com as crianças assim, e a gente passa a enxergar a vida de uma forma diferente, como você disse, você chegou no Sara, a visão que a gente tem de mundo é completamente diferente. Completamente né? A gente diferente. dá valor a pequenas coisas. É exatamente isso. É o que eu sempre falo. Depois do acidente, eu comecei a dar valor para certas coisas que eu não dava. E parei de ficar me apegando a certos detalhes que atrapalham a vida. Detalhes esses relacionados a casamento, relacionados a relação familiar, com pai, com mãe, com irmão, com vó, com tia. Detalhes relacionados à vida profissional. A nossa vida, ela se torna muito mais tranquila e feliz se você começa a dar valor para as coisas que realmente importam. E às vezes, gente, assim, eu vou falar, é um saco. Um saco. Todo dia você ter que pegar a meia dele do chão e pôr no cesto de roupa suja. É um saco. É um saco. Só que vai adiantar eu ficar brigando? Não vai. Então, realmente você dar valor porque precisa. Olha, ele nunca entrou numa live na minha vida. Agora que eu estou falando dele, ele entrou na live. Isso é bom, olha aí. Ele nunca entra, porque ele fala, não, eu deixo você lá falando o que você quiser. Nunca entra. Ele sempre vai jogar videogame quando eu tô na live. Foi eu falar nele, ele entrou. Viu? É bom que vai testificar o que você tá falando, né? Olha. Mas é bom, né, Dani? E só para falar, semana que vem eu vou fazer um curso de organização inclusiva. Que é muito legal. Jura? Que legal, eu nem sabia que existia isso. Aproveita que tem um monte de cadeirantes aqui na live que o pessoal tá falando aqui nos comentários. Explica aí pra gente o que é. A organização inclusiva, ela pega essa parte toda que a gente dá acessibilidade. Que a gente pode pegar desde a pessoa com baixa visão e fazer uma organização adaptada para ela, ou uma organização, por exemplo, para uma loja, por exemplo, algum local, para pegar essa parte da acessibilidade. O que precisa ter... Loja, eu vou te falar, é um desafio. Inclusive, eu sempre falo que é um desafio para mim comprar roupa, porque as lojas, elas não enxergam. Não, elas não enxergam a gente como cliente. É muito difícil, e eu quero aproveitar aqui o espaço, né? Porque eu não sei o perfil de pessoas que te seguem, mas são pessoas de diversas áreas. Então, eu quero aproveitar esse espaço aí para os empresários, para os funcionários de empresa que estão assistindo. É muito difícil as empresas enxergarem as pessoas com deficiência como clientes, seja nas lojas, seja nos restaurantes, seja nos hotéis, onde for. Aqui no Brasil, a sociedade ainda não enxerga a pessoa com deficiência como uma pessoa que tem uma vida normal, que namora, que casa, que tem filho, que trabalha, que transa, que paquera, que vai no restaurante, que compra roupa, que viaja, que tem uma vida normal. Cada um dentro da sua limitação. E eu cansei, gente, de entrar em loja de roupa, cansei, e não ser bem atendida ou não ser atendida. Que absurdo, né? Que absurdo. Acontece demais, demais, demais. Que absurdo. Gente, então, amiga, eu acho que é bom saber que existe essa preocupação agora, né? Existe sim. E eu acho que é um pouco esse meu lado de organização com esse meu lado de fisioterapeuta que juntou e eu quero fazer isso. Eu sempre falo que
Eu sempre falo que as nossas profissões e as nossas experiências de vida, elas influem no que a gente vai fazer depois, né? Eu gosto muito de falar, né? Amo falar, adoro falar. E eu tenho essa facilidade de fazer live, de fazer as palestras, justamente porque eu dei aula há 10 anos. 10 anos como professora. Então eu tenho zero vergonha. Tem muita gente que tem vergonha de fazer stories, de entrar ao vivo. Eu tenho zero vergonha. Porque eu fiquei 10 anos entrando ao vivo. Sim. Então facilita muito, né, Dani? Muito, facilita muito. Então depois eu Bom, te passo as novidades desse curso que eu sim, é fizer, bom que eu tá? compartilho. Sim, vamos para a nossa Tá, pauta? combinado. Vamos, senão a gente vai ficar batendo papo aqui, ó, e a gente não chega lá. Então a gente podia Uhum, começar falando de autoestima. O que que você acha? sim, vamos Né? Que eu começar. coloquei até uma caixinha perguntando se as pessoas sabiam a diferença de autoestima e autoimagem. E a maioria disse que não sabia qual era a diferença. A gente Então podia eu começar vou. daí, o que você Vamos acha? começar por aí, vamos começar por aí. É uma cultura, né? Infelizmente, as pessoas associarem autoestima apenas àquilo que a gente olha no espelho. Então, se a pessoa. E existe muito também autoestima ligada à questão do peso, né? Então, se a pessoa ela quer ser mais magra e tá mais gordinha, ou se ela quer ser mais gordinha e ela está mais magrinha, se ela não está satisfeita com o peso dela, a autoestima fica baixa. E aí, todo mundo acaba relacionando essa questão de autoestima ao que você olha no espelho. Ah, porque meu cabelo tá bom, porque meu cabelo não tá bom, porque minha pele tá cheia de espinha, porque tem que usar máscara, porque eu tô mais gordinha por causa da quarentena, então minha autoestima tá baixa. Isso, na verdade, é a sua autoimagem. Aquela imagem que você tem quando você olha no espelho e se vê e está ou não satisfeito com você, é a sua autoimagem. A autoestima, ela envolve muito mais do que isso. A autoestima, uma das coisas que envolvem a autoestima é a autoimagem. Mas a autoestima, na verdade, ela é o quanto você se estima, o quanto você se ama. É o amor que você tem por você. É o que você pensa sobre você, sobre as suas qualidades, sobre os seus defeitos, sobre o seu caráter, sobre as suas características. E é o tanto que você gosta da pessoa que você é, não da imagem que você vê no espelho. Então, hoje as Perfeito. pessoas, elas olham muito mais para o corpo delas e falam, ah, minha autoestima está baixa ou está alta. Porém, elas esquecem que ninguém é um corpo. Ninguém é um corpo. Por quê? Porque o nosso corpo muda no decorrer da vida. Me fala uma pessoa que não engordou na quarentena. Ah, Me eu diz. acho que não tem. Eu acho que não tem. Eu também acho que não tem. E aí quer dizer que o mundo inteiro vai estar com a autoestima baixa porque engordou? E todas as outras qualidades que as pessoas têm. E todo o Exatamente. resto das características que tornam a pessoa única. Todo mundo é único. E todo mundo, na hora de falar de autoestima, só olha para o espelho. E esquece de todas as coisas maravilhosas que você é. Então, você aí que está me ouvindo, que está nos ouvindo, Uhum. a primeira dica que eu posso dar é que perfeição não existe. Se você Exatamente. segue uma perfeição no espelho de, eu perdi massa magra, eu ganhei gordura, e você está seguindo essa perfeição no espelho, você nunca vai encontrar. Por Uhum. quê? Porque a vida muda, né? A gente uma hora tá mais gordinho, uma hora tá mais magrinho, uma hora tá com um muquezinho maior, uma hora tá, né, com o cabelo melhor, uma hora o shampoo, o cabelo fica cagado, as espinhas na cara por causa da máscara. E se você foca numa coisa, eu emagreci muito na quarentena. Tá, e aí você vai querer ganhar peso. Quando você ganhar esse peso, você vai achar outro defeito para você procurar. Você vai encontrar um pelo no ovo e vai encontrar alguma coisa para você ficar procurando ali, sempre correndo atrás. Quando é que você vai se olhar com carinho e amor? Se É isso que olhe com falta. carinho, se olhe com amor e olhe para as suas qualidades. Eu não sei quais são as minhas qualidades. Isso eu escuto direto de várias clientes minhas. Quando a gente tá. E homens também, viu?
porque eu não trabalho só com mulheres, né? Eu trabalho também mais com mulheres, porque geralmente a mulher está mais preocupada com essa questão do processo de autodesenvolvimento, mas como eu trabalho com atletas e os homens vêm atrás do processo da mentoria para o esporte, para melhorar o desempenho no esporte, quando eu pergunto, tá, e o que você tem, por exemplo, de recurso interno para alcançar esse objetivo no esporte? Ou eu pergunto para as meninas, quais são suas qualidades? Não sei. Mas eu escuto não sei direto. Direto. Então, se a gente pedir para listar os defeitos, vem um monte. Um monte. Se eu falar, me fala aí, o que você quer melhorar? Nossa, em 5 minutos eu vou fazer uma lista de 300. Agora, se eu falar, tá, me fala aí, então suas qualidades. É muito mais fácil olhar para os nossos defeitos do que para as nossas qualidades. E é um pouco cultural. A gente estava falando isso ontem, inclusive, né? Uhum. Aqui no Brasil, as pessoas elas têm mania de apontar o dedo, né? E falar sempre alguma coisa ruim sobre você ou não elogiar. Quando eu fui para os Estados Unidos competir, eu tava com uma calça legging super bonita e as pessoas, as meninas, me paravam na rua para elogiar a minha roupa e falar que eu estava bonita. Aqui no Brasil, as pessoas elas têm mania de elogiar o meu marido porque ele é um anjo que está casado com a cadeirante. Mas eu não posso ser legal? Eu não posso ser maravilhosa, não posso ser incrível, eu não posso ser bonita, eu não posso ser interessante, eu não posso ser inteligente. Porque aqui o pessoal é muito ligado na aparência física e não elogiam a pessoa. Não. Né? Não elogiam a pessoa. Ninguém fala pra ele, nossa, você é um cara muito engraçado. Não, ele é um anjo que casou com a cadeirante. É interessante isso, né? Então, é um absurdo. Então, a gente tem que começar esse movimento de olhar para todo mundo e fazer elogios, mas olhar pra gente e se elogiar. Eu não sei quais são as minhas qualidades. Então, você vai sentar, você vai pegar um papel e vai parar 1 hora se precisar, um dia inteiro se precisar, e vai fazer uma lista com 10 qualidades suas. E qualidade não é o que você gosta, porque uma cliente minha fez isso. Ela falou, eu sou boa mãe, eu sou boa esposa, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo. Eu falei pra ela, não, gostar não é qualidade. Não é qualidade. Gostar é uma questão de gosto. Eu quero saber as suas forças internas. O que você tem dentro de você aí, que a hora que eu falar assim, olha só, você, sei lá, perdeu o emprego. Olha só, você precisa conseguir um dinheiro para pagar um tratamento de saúde para sua filha. Olha só, você não quer viajar? Como que você vai conseguir realizar esse sonho? Tanto para superar uma dificuldade quanto para realizar um sonho? Quais são suas forças? A pessoa precisa saber, a gente tem que se conhecer. Olha aí, a Carola falou, eu sei elogiar com sinceridade as outras pessoas, mas a mim mesma eu não consigo. Por quê? Porque você é muito rigorosa com você, então precisa se olhar com mais amor. Precisa se olhar com mais carinho, com mais cuidado. Qual que é o problema de ter a autoestima baixa, de você não se estimar o suficiente? Isso atrapalha várias áreas da vida. Não é só você se olhar e falar, tô feia, tô gorda. Não. Por quê? Porque você não está se estimando. E a partir do momento que você deixa de se estimar, você deixa de se cuidar. Você deixa de ter cuidado com você. E isso vai atrapalhar os seus relacionamentos, porque você vai aceitar relacionamento abusivo de marido, de namorado, de esposa, de namorada, no trabalho, de amigos, de familiares. Você vai deixar a sua autoconfiança abaixar. E quando você não tem autoconfiança, você não confia em você, no seu potencial. E isso vai atrapalhar com que você busque os seus sonhos, busque os seus objetivos e confie que num desafio você vai conseguir superar. E aí você volta para onde? Pro sofá. Foi o que a gente falou no começo, né? Você fica lá na sua zoninha de conforto, porque aqui tá confortável, porque eu não tenho a capacidade de sair daqui. Sendo que você tem. Sendo que você tem. E isso acontece na vida e no esporte. Porque, tá tão confortável aqui correndo 5 quilômetros, meu sonho é correr uma maratona. Mas tá confortável correndo 5 quilômetros. Tá, e o que você precisa para correr uma maratona? Eu preciso treinar. Mas eu não consigo correr mais que isso. Isso é falta de autoconfiança. Por quê? Porque você não está confiando no seu potencial. Por quê? Porque você não está se amando o suficiente. Porque se você se amasse, você saberia quais são as suas qualidades, quais são suas forças para você usar
para aumentar a sua autoconfiança. Quais são as suas forças que fazem com que você seja capaz de correr a maratona? Então tudo parte da gente ter essa autoestima, esse amor próprio, digamos assim, né? A gente O amor se valorizar, se valorizar, exatamente. se valorizar em primeiro lugar, porque a gente se valorizando, a gente se dá o valor, né? E não aceita, como você disse, o que vem de fora. E não espera os outros. Eu recebi uma Sim. caixinha de pergunta, uma pergunta lá na caixinha, que eu coloquei para a live, né? Muito interessante, que uma seguidora perguntou assim, por que que a mulher, ela fica dependendo do homem para ser feliz? Porque ela tá com a autoestima baixa. Porque se ela tivesse com a autoestima alta, ela confiaria no potencial dela, ela saberia quais são as qualidades dela, e ela sabe que a partir do momento que você entrega a sua felicidade na mão de outra pessoa, você está entregando a sua vida e o controle da sua vida na mão de outra pessoa. E aí vamos comparar a vida a um carro, tá? Então, o seu desejo, o seu sonho da vida é ir... Eu vou usar as minhas referências, tá, gente? É ir de Ribeirão... Vou para São Paulo. É ir de São Paulo para o Rio de Janeiro, tá? E você quer ir pela praia. Porque você quer ver a paisagem. O seu sonho é esse. Só que ao invés de sentar no volante, você senta no banco do passageiro e fala para o outro, toma aqui, ó, dirige meu carro aqui. E aí essa pessoa, de repente, vai parar no posto e você vai falar, por que a gente está parando? Aí essa pessoa vai dirigir pelo meio do mato e você vai falar, mas eu queria ir para a praia. Por que a gente está indo pelo meio do mato? Eu queria ver o mar. E aí essa pessoa vai começar a dirigir no meio da favela e você fala, mas não era por aqui que eu queria vir. E aí você fala, eu quero comer peixe. E essa pessoa parar na churrascaria. Você fala, mas eu não queria parar aqui. Mas você não deixou o outro dirigir seu carro? Como que você quer fazer? Como que você quer que ele pare onde você quer que pare? Como você quer que ele vá por onde você quer ir? Se você deu o volante do seu carro na mão de outra pessoa. Você tá vendo a vida passando pela janela. É isso que você quer? Quem tem que dirigir a sua vida é você. Quem tem que dirigir a sua vida é você. É você que tem que sentar no banco do motorista, segurar o volante e falar: eu quero ir de São Paulo para o Rio de Janeiro pela praia e eu quero parar para comer peixe em tal restaurante. E dirigir. E se alguém quiser ir com você, você convida. Nossa, maravilhoso. Isso é deixar alguém fazer parte da sua vida. Eu sempre falo que o relacionamento é a pessoa transbordar você, não encher um espaço vazio. Quem tem que encher o espaço vazio é você. Porque a partir do momento que não tem espaço vazio na sua vida e alguém vem para transbordar, se acontece alguma coisa de um fim de relacionamento ou de a pessoa falecer, você ficar viúvo ou viúva, aquele espaço vazio não vai ser preenchido por qualquer pessoa. Você não vai aceitar qualquer um só para preencher um vazio. Senão você vai aceitar, desculpa falar, mas você vai aceitar qualquer merda. Sim, um relacionamento abusivo, alguém que te bata, alguém que te trata mal, alguém que seja interesseiro no seu dinheiro. É isso que você quer? Não, você quer alguém que te transborde. Então, primeiro você tem que se amar e pegar o volante da sua vida e dirigir e convidar alguém que queira vir junto. Tá. E se a pessoa não quiser sentar no banco do passageiro, ela vai no carro de trás, dirigindo a vida dela e te seguindo, e vocês vão juntos pro mesmo destino. Simples assim. Sim. Maravilhoso isso que você falou. Perfeito. Ô Dani, veio uma pergunta aqui, ó. E como desenvolver o amor próprio quando parece que tudo direciona o contrário? Tá. Então, aí nessa hora, você tem que olhar a coisa de fora e se perguntar, o que é esse tudo que direciona o contrário? Esse tudo é a opinião dos outros? Porque se esse tudo for a opinião dos outros, a gente não pode ser refém da opinião de outra pessoa. Você vai deixar que outra pessoa diga pra você que você tem valor? Outras pessoas. E aqui eu vou dar um exemplo meu, tá, gente? Logo que eu sofri o acidente, eu sonhava em ser atleta de novo. Quem não sabe, quem não me conhece, eu já corria antes, né? E já tinha o sonho de ser maratonista e eu treinava para o triatlon e eu sofri o acidente antes de correr a maratona, que é uma prova de 42 quilômetros, e antes do triatlon. Mas eu tinha esse sonho. E aí eu sofri o acidente e fui pro Sara e voltei do Sara e comecei a treinar. E tinha uma competição de natação de piscina
que foi meu primeiro esporte, porque, para quem não sabe, né, o triatlon, a corrida, o cadeirante precisa de equipamentos, esses equipamentos custam caro, eu não tinha. Eu comecei primeiro na natação, que do triatlon é o esporte mais barato, que você precisa do maiô, uma touca e um óculos, que eu já tinha. E aí tinha essa competição de piscina. E um amigo meu, que eu confiava muito, ele é cadeirante, bem mais velho do que eu, tinha a idade do meu pai, estava na cadeira há bastante tempo, então eu confiava na opinião dele. Ele olhou para mim e falou assim: você é incapaz de conseguir qualquer coisa no esporte. Nossa. Se eu tivesse acreditado nele, eu não consigo mostrar, eu acho. Nada desses troféus aqui, e nem os que estão na outra mesa, e nenhuma daquelas medalhas ali estaria aqui. Nenhuma Olha das. isso. Ai, gente, quem sabe faz ao vivo. Meus cachorros estão latindo lá fora, vocês não ligam? Acontece. Se eu tivesse acreditado, cliquei sem querer. Opa, voltou. Se eu tivesse acreditado nele, nada desses troféus, nada das medalhas, nenhuma das minhas histórias, nenhuma das minhas conquistas pessoais, né? Porque são conquistas pessoais, coisas que eu sonhava, sonhos que eu tinha com mais de 10 anos sonhando, porque eu corri muitos anos, né? E demorei bastante para realizar alguns, como ser maratonista, ser triatleta, correr maratona da Disney, correr maratona de Nova York. Se eu tivesse acreditado nele, nenhum desses sonhos eu teria realizado. Então, eu não tô falando só das coisas materiais, dos troféus, das medalhas, eu tô falando dos meus sonhos, das coisas que eu queria fazer. Se eu tivesse acreditado nele, nenhum dos meus sonhos eu teria realizado. E aí você vai deixar a sua felicidade e os seus sonhos na mão da opinião de outra pessoa que nem te conhece tanto assim? Ah, mas é minha mãe, ah, mas é meu pai, ah, mas é minha esposa, é meu marido. E eles te conhecem tanto assim? Eles sabem tudo sobre você? Eles leem seu pensamento? Ou vai me dizer que você nunca chorou escondido do seu marido no banheiro? Eu já. Vai me dizer que vocês, vai me dizer que vocês nunca brigaram e dormiram e você mandou ele dormir no sofá? Eu já. Vai me dizer que você conta para sua mãe, por exemplo, eu que sou casada, que eu conto para minha mãe tudo, absolutamente tudo da minha vida? Não. Uhum. Então, mesmo que sejam pessoas da nossa família, elas não conhecem você 100%. E aí você vai deixar que a opinião de outra pessoa diga para você o que você tem que fazer, se você vai conseguir ou não alcançar seus sonhos, se você é ou não capaz de alcançar os seus sonhos e quem você é, qual é o seu valor? Não, gente, a vida é uma só. Você vai deixar a sua felicidade na mão de outra pessoa, você vai esperar até quando para ser feliz? Você vai esperar até ter 90 anos? E aí você vai olhar para trás e falar: nossa, né? Podia tanto ter feito tanta coisa, mas aí eu escutei a opinião do fulano que já morreu e não fiz. Ou então, pior, né? Quando é amigo nosso. Porque assim, eu não sei vocês, mas eu tenho umas amigas minhas, assim, de 15, 20 anos, que eu já não sou mais uma novinha, né? Aqui tem uns botox aqui pra ficar maravilhoso. Mas assim, eu tenho umas amigas bem antigas, mas tem gente que era muito íntimo meu e não tá mais na minha vida. Ou porque, sei lá, eu mudei de bairro, de casa, de academia, de cidade, de trabalho, e pessoas que faziam parte do meu dia a dia não fazem mais. E aí, você vai deixar que outra pessoa, que pode ser que daqui 5 anos nem faça mais parte da sua Não vida, esteja diga pra mais. você quem é você? Dá não, gente. Então, assim, se tudo diz pra você que a sua autoestima tá baixa por causa do tudo, que tudo é esse? São outras pessoas? Então, eu já falei que não dá pra confiar na opinião alheia 100% do tempo, né? Não dá pra entregar o seu Uhum. valor na mão de outra pessoa. Agora, esse tudo um emprego que eu perdi. Gente, acontece. E vou falar pra vocês. Eu perdi um emprego uma vez, em 2008. Ai, gente, é uma tristeza quando você começa a contar os anos assim, já faz tantos, viu? Você só Ai. pensa no botox no preenche mesmo. Mas eu fiz esse emprego e na época, meu Deus do céu, gente, eu chorava, porque eu amava dar aula naquela escola e eu amava as crianças. Aí o que aconteceu? Naquela escola, eu ouvi que eu não tinha perfil para dar aula para mais do que o ensino fundamental.
eu não tinha, falaram pra mim que eu não tinha esse perfil. Na época, gente, não existia essa nomenclatura, né? Era o primário, né? E era o Aham. ginásio e era o ensino médio, naquele colegial. Então, falaram que eu não tinha perfil para dar aula além do primário. E eu falei, ok, e eu acreditei. E eu continuei dando aula naquela escola até que eu fui mandada embora. Eu saí de lá e fiquei procurando emprego só em escola de educação infantil e ensino fundamental. E na época eu tinha um outro namorado, né? Quem não sabe, eu conheci meu marido depois do acidente. Na época, ai, gente, cachorro de novo, vocês, desculpa, o meu Esquenta, marido não. é ativo nos cachorros ali. Na época eu tinha um outro namorado e ele falou: por que que você não procura aula em escola de idiomas? Eu falei: não, porque eu não tenho perfil, porque eu tenho essa carinha de novinha, né? Então não tenho perfil. Ele tenta. E eu fui. Aí eu comecei a dar aula para adulto. E me colocaram para dar aula, eu dava aula de inglês. No High Advanced, que é o mais avançado. E falaram que eu Olha. só tinha perfil para dar aula para criança do primário. Eu comecei a dar aula para adulto, no nível mais alto do inglês. Aí eu fui fazer uma entrevista para entrar numa outra escola, para dar aula de inglês também. Aí tem que apresentar, quem não sabe quando a gente vai dar aula em alguma escola, você tem que apresentar uma aula para os diretores, para a coordenação, uma aula show, né? O vice-diretor olhou pro diretor e falou assim: tem perfil de ensino médio, né? Que é o colégio, que é Olha, era aí, colegial, hein? aí o diretor falou: aham. Sabe Olha quanto isso. tempo de distância foi de um ano para o outro, gente? Muito rápido. E sabe o que aconteceu nessa escola? Eu me tornei a coordenadora do departamento de inglês. A primeira escola disse que eu não tinha perfil para dar aula além do primário. 2 anos depois, no ano seguinte eu estava dando aula para adulto na escola de inglês e no outro ano eu estava coordenando o departamento de inglês e dando aula até o ensino médio. Então, assim, se o tudo que você falou é a opinião dos outros, a gente não pode confiar e entregar o nosso valor na mão de outra pessoa. E se o tudo é alguma situação desafiadora, como o emprego, pode ser que a perda do emprego seja para melhor. No meu caso, foi. Eu Sim. vou contar outro caso, já que, né? Sim, óbvio, pode. Logo que eu sofri o acidente, eu tive um namorado e um namorado mais novo do que eu, piloto da Força Aérea. Aí, um belo dia, ele entrou com o pé e eu entrei com a bunda. E eu levei um Ah, fora. E na época, gente, eu achei que a minha vida, eu não ia achar um outro homem daquele nunca na minha vida. Não vou achar um homem bonito, sarado, mas nunca vou achar outro homem desse na minha vida. Quem que vai, né? Não, não vou. Ainda mais que cadeirante tem aquele preconceito das pessoas com cadeirante. Eu descobri isso logo no início, que existe preconceito sim. Uma outra hora eu conto essa história. uhum. Ou daqui a pouco eu conto, depois desse caos. Eu sei que nessa época que eu namorava esse menino, eu tinha acabado de sofrer o um acidente. Eu ainda não tinha equipamento de corrida, eu nunca tinha ido numa corrida. Eu fazia natação e eu vivia para mim de segunda a quinta e de sexta a domingo eu vivia para ele, porque ele vinha lá do quartel e ficava na minha casa, então eu cozinhava, eu não ia treinar, eu não ia na Hum, academia, eu só fazia as coisas para ele. O que que eu fiz com o volante da minha vida? entregou. Entreguei na mão. Fácil. Aí a hora que a gente terminou, eu falei, não, né? Agora o volante é meu de novo. Gente, nos primeiros 10 dias, emagreci, fiquei assim, ó, esquálida, porque eu não tomava nem água. Mas eu sou do tipo que sofro muito uns dias e depois aborta, né? Então, 10 dias de muito sofrimento e depois vamos lá. Aí eu comecei a fazer as coisas. E logo depois, eu fiz a minha primeira prova de natação em água aberta, que é fora de piscina, né? Na verdade, eu estava no aeroporto, porque ele morava fora. Eu estava no aeroporto, pensando o que eu vou fazer, passando o dedo assim na tela, e vi que tinha essa prova, daí 20 dias. Então, 10 dias eu sofri muito, depois eu treinei para fazer a primeira prova 10 de água dias. aberta. Já comecei aí. Uns dias depois eu fui trabalhar numa feira em São Paulo, que é uma feira de tecnologia e reabilitação para quem está na cadeira de rodas. E para quem tem deficiência visual, auditiva, é tudo de novidade no mercado, tecnologia para nós.
E eu fui trabalhar vendendo cadeira. E eu tava lá, uma amiga minha lá de São Paulo falou: Dani, vai ter a corrida da Corpore, vamos? Eu falei: ah, eu não tenho equipamento, né? Aí ela: não, mas vamos nessa cadeira mesmo, aí 5 quilômetros eu te empurro. Eu falei: não, 5 quilômetros eu consigo fazer, mas não pode usar a cadeira do dia a dia em competições. Enfim, fui atrás, consegui um equipamento adaptado emprestado, fui. Nesse dia, os meus amigos de corrida decidiram fazer uma vaquinha para me dar minha primeira handbike. Olha. Nessa época, eu ainda não dava palestra. Um mês depois que eu terminei com ele, eu fui chamada para minha primeira palestra. Um ano depois que eu levei o pé na bunda, eu olhei para minha vida. Eu já era atleta, eu já tinha equipamento, eu já estava treinando, eu já tinha feito várias meias maratonas, estava treinando para o triatlon, já tinha viajado para fora do país 2 vezes. Eu nunca tinha saído do país antes, nem quando eu andava. Já tinha viajado para fora do país 2 vezes, as duas para competir e uma, inclusive, eu ganhei uma competição e ganhei o prêmio, ganhei tudo pago para fora do país. Eu Nossa. estava dando palestra no Brasil inteiro, tudo isso em um ano. E eu pensei, se eu tivesse com ele ainda, Ixi. nada disso teria acontecido, porque eu tinha entregado o volante da minha vida na mão dele. Ter levado aquele pé na bunda foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu reconstruí a minha vida profissional como atleta e como palestrante depois daquilo. E quando eu conheci o meu marido, eu já era super reconhecida como palestrante no Brasil inteiro, eu já era triatleta, eu já tinha vários títulos nacionais e internacionais, eu já tinha patrocínio, estava começando a estudar para trabalhar com coaching, desenvolvimento humano. Então, assim, ele veio para transbordar. Ele veio para somar, ele não veio para preencher um vazio e eu não entreguei o volante da minha vida na mão dele. Se por algum acaso der alguma merda e a gente se separar, a minha vida continua igual, só não vou tê-lo na minha vida. Mas eu vou continuar sendo a mesma pessoa, com os meus valores pessoais, com a minha vida profissional, a mesma coisa. Então, quando ela falou, ai, o que dizer da minha autoestima se tudo aponta para o contrário, né? Como eu vou aumentar a minha autoestima se tudo aponta para o contrário? Se for a opinião dos outros, já falei, não entregue o seu valor na mão de ninguém. Se for trabalho, pode ser que venha o melhor, aconteceu comigo. Se for relacionamento, pode ser que seja a melhor coisa que te aconteceu. Então, assim, não deixe que a sua autoestima se abale por fatores externos. É fácil? Não, não é. Não é. Você vai estar com a autoestima maravilhosa lá no céu todo dia? Não vai. Gente, tem dia que eu também acordo e eu me olho. Aqui esse negócio aqui, então. Outro dia eu passei um batom vermelho e eu falei no stories. Eu falei, gente, batom vermelho com esse negócio não combina, né? Tem dias que a gente acorda se sentindo a mosca do cocô do cavalo do bandido. Acontece. Porque ninguém é feliz 100% do tempo. As pessoas elas têm essa mania de achar que a felicidade, a autoestima, a realização, que é 100% do tempo. E isso é um pouco culpa da internet, né? Porque no Instagram, é muito difícil as pessoas mostrarem no Instagram a vida real. Ninguém faz hoje, isso. a barata que entrou no tênis hoje. O varal de roupa que você tem que pendurar. O pneu da cadeira de rodas que furou na viagem. E outras coisas que amigas minhas mostram. O bolo que queimou. O filho que caiu, bateu a boca, foi levar uns pontos no hospital. Enfim, as pessoas só mostram a viagem para Maldivas. O lado bonito. A bunda dura, o casamento perfeito, os filhos educados, né? E aí você olha para sua vida e você fala, que bosta. Mas tem certeza que aquela pessoa também não tem as questões dela? Tem certeza que ela... Tem certeza que ela se acha tão maravilhosa assim como você acha que ela é? Eu sempre falo que a gente olha para a grama do vizinho e a grama do vizinho parece mais verde. Mas a grama do vizinho pode ser sintética. Exatamente. A minha amiga, ela mora nos Estados Unidos, numa cidade que neva. A vizinha dela tinha uma flor que nunca morria. Era neve, era chuva, era sol, a flor estava sempre linda. Aí um dia ela foi lá pôr a mão na flor, a flor ela é de plástico. Então pode ser que você esteja olhando para a grama do vizinho e achando que ela é mais verde que a sua, mas ela pode ser de plástico. Então se preocupe em regar a sua grama e não em olhar para a grama do outro, porque pode ser de plástico. E se aquela grama de plástico está te fazendo mal, gente, para de seguir. Mesmo que foi eu, viu? Se eu estiver te fazendo mal, para de seguir.
sabe? Porque você tem que seguir pessoas, consumir pessoas, conteúdo de pessoas que vão te agregar, que vão te ajudar a fazer você se sentir melhor, ou que vão te ensinar algo, ou que vão te fazer rir no dia que você estiver triste, ou que posta vídeo de cachorrinho levando tombo, porque o dia que você tá triste, põe um vídeo de cachorrinho que não tem erro. É esse tipo de pessoa que você tem que seguir. Não gente que você vai olhar para a vida da... Ou pessoas que vão te inspirar. Que você vai olhar e falar, nossa, se essa pessoa conseguiu sair da pobreza extrema e conseguiu conquistar tanta coisa, nossa, se essa pessoa... Como eu fazia com as cadeirantes no começo. Nossa, se essa cadeirante conseguiu recuperar os movimentos, eu também consigo. Então eu vou lutar. Ai, derrubei a caneta aqui, derrubei. Para fazer. Então eu vou lutar para isso. Se você seguir pessoas que te inspirem, ok. Agora, se estiver te atrapalhando, gente, aborta a missão. Já tira. Olha, colocaram um comentário aqui, Dani. Opa, cadê? Muita gente gosta de viver a vida dos outros e esquece da sua. Exatamente, exatamente. E quando que você vai lembrar de regar a sua grama? Sua grama não vai para frente se você não regar. E isso, gente, é a vida e a autoestima, já que a gente está falando. Eu sempre comparo qualquer área da vida com uma planta, porque eu virei a véia das plantas faz pouco tempo, né? Tô meio apaixonada, tô meio louca da véia das plantas mesmo. E cuidando das plantas, eu fiz essa comparação. Então, pega a sua autoestima, tá meio cagada, né? Como que fica a planta quando não tá cuidada? Tá com as folhas amarelas ou marrom, ou tudo seca, ou caiu flor, caiu folha. O que você faz para recuperar? Você tem que descobrir quanto de sol aquela planta precisa. Então, esse sol pode ser os seus relacionamentos, né? Se você botar muito perto do sol uma planta que não gosta do sol, ela vai torrar. Se você bota longe do sol uma planta que gosta do sol, ela não vai para frente, ela vai amarelar. Então, descubra que tipo de sol aquela planta precisa. Que tipo de pessoas você gosta perto de você. E aí, a planta, a gente precisa regar. Se a gente rega muito, alaga. Se a gente rega pouco, seca. Regue a sua planta, a sua autoestima, a sua vida. Como que você vai regar? Às vezes o que funciona para mim não funciona para você. É igual dieta, né? Existem tipos de corpo diferentes, que a gente estava até falando sobre isso ontem. Tem aquela pessoa que come, nunca engorda. Por quê? Porque ela tem um tipo físico que é assim. E tem aquela pessoa, tipo eu, que passo perto da coxinha e engordo 5 quilos. Então, eu tenho que dar uma maneirada. Essa pessoa muito magra, ela quer ficar forte, ela não consegue. 2 dias de treino na academia, eu fico forte, meu músculo... Só que a minha gordura corporal é maior. Então, às vezes eu engordo, meu músculo tá lá. Minha gordura tampa meu músculo. E o magrinho perde o músculo, fica pura trepinha. Então, o que serve pra mim, às vezes serve pra ele. Quando você for regar a sua planta, da sua vida, da sua autoestima, é igualzinho. Então, pode ser que o que sirva pra mim não sirva pra você. Quanto de água você precisa? Qual adubo você vai colocar na sua planta? Você precisa colocar. Se você colocar a planta lá num solo ressecado, não vai para frente, não. Você só regar. Não, você precisa adubar, você precisa dar comidinha para sua planta. Você precisa alimentar a sua autoestima. E isso, gente, é um processo, é uma construção. Se a sua autoestima tá baixa, você não deixou de se amar de um dia para o outro. Se o seu pace na corrida tá baixo, ele não caiu de um dia para o outro. Você não dormiu e acordou e não tô mais correndo igual eu corria antes. Se você engordou ou emagreceu 5 quilos, você não piscou, acordou e 5 quilos. Se o seu relacionamento está ruim, dormi, acordei, tá uma bosta. Não. Foi um processo. Se foi um processo para ficar ruim, é um processo para ficar bom. É uma construção. E você precisa paciência, persistência e consistência. São as 3 palavras que eu mais falo no meu Instagram. Paciência, porque é um processo. Persistência, porque se você desistir, você não vai chegar lá. E consistência, porque você tem que fazer todos os dias um pouquinho. Pensa que é igual construir uma casa. Peraí, gente. A boca seca, o aparelho começa a cortar tudo minha gengiva. Você, quando vai construir uma casa, você compra o terreno. Você não compra o terreno e aí você fala, tá bom, vou escolher o sofá, vou escolher a cortina, vou escolher qual quadro eu vou colocar. Não, você primeiro tem que fazer
o alicerce. Depois você coloca tijolo por tijolo, depois reboca, cobre, aí você faz o acabamento lá, pinta. Última coisa é a decoração. Se você acabou de comprar um terreno, tá cheio de mato, você vai fazer o quê? Você vai comprar o quadro e o sofá e botar lá? Não. Primeiro você precisa limpar o terreno. Para todas as áreas da sua vida, para sua autoestima, para o seu relacionamento, para a sua dieta, você precisa limpar o terreno. Qual que é essa limpeza? O que você precisa fazer de diferente do que você vem fazendo? Escolher o quadro, que é a cereja do bolo, é a última coisa, né? A gente não pega e bota a cereja do bolo dentro do leite com a farinha para misturar antes do bolo passar. É a última coisa. E sempre que a gente fala de processo e construção da autoestima, do relacionamento, do pace de corrida, da vida como um todo, eu sempre comparo a um prédio. Então imagina que hoje tá ruim, tá uma bosta, você tá no térreo. E aí, o top do maravilhoso, da sua autoestima alta, você se amando, você se valorizando, você se cuidando, você se relacionando bem com as pessoas, vendo toda a sua capacidade, todo o seu potencial, tudo que você merece, é o 20º andar. Só que não tem elevador. E não é bullying comigo mesma que sou cadeirante, não. É só para mostrar que você precisa ir pela escada. Ou seja, é um processo que vai levar um tempo, né? Se acaba a luz no seu prédio e você tem que subir no 20º andar, vai demorar muito mais que apertar um botão e subir de elevador. Tá, e aí para sair do térreo e ir para o 20º andar, você tem que passar pelo 5º andar. Então, qual seria... Ai, gente, apagou tudo aqui. Opa. Apaguei, morri a vida aqui. Apagou a luz. Vou continuar falando, vou continuar falando, já volto. Já volto. Qual seria, então... Voltou. Tá. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Ó. Vocês não esquentam a cabeça, não, que eu não ligo pra essas coisas. Vocês viram todos os meus defeitos sem luz e é assim a vida, né? Se a sua autoestima, se o seu relacionamento, se o seu trabalho, se o seu pace de corrida top é o 20º andar, você tem que passar pelo 5º andar. Qual seria o 5º andar? Um pouco melhor do que está hoje. Quão pouco melhor do que está hoje? Melhor como? De que forma? Escreve. Escreve o que você gostaria, como você gostaria que estivesse. E aí, qual é o primeiro passo que você vai dar para subir um degrau? É um degrau. A gente tem mania de achar que vai dar um super pulo, do térreo ao 5º andar, e resolver todos os problemas de uma vez. Se você engordou, vou falar eu, tá? Porque pode ser que você tenha emagrecido na quarentena, como a Cris aqui escreveu. Eu emagreci acho que 6 quilos na quarentena. Se você emagreceu ou engordou 6 quilos na quarentena, não foi de um dia para o outro. Então, você levou um tempo para engordar ou emagrecer, você vai levar um tempo para fazer o reverso. No caso da sua autoestima, no caso do seu relacionamento, no caso do seu pace de corrida, qual que é o primeiro passo que você vai fazer? No caso da autoestima, por exemplo, e vamos falar da atividade física, que é o que a gente ia falar, né? A atividade física vai ajudar demais. Por quê? Porque ela vai me ajudar a emagrecer, ser magra. Não. Primeiro, porque você vai estar se cuidando. Você fazer uma atividade física é um ato de amor de você para com você mesmo. Porque não vai só emagrecer ou engordar. Você vai melhorar com todos os hormônios do bem-estar que a atividade física libera no seu corpo. Você vai reservar um momento, 15 minutos, 20 minutos do seu dia para você. Você vai estar se movimentando, saindo da zona de conforto. Começa a atividade física se você não faz e daqui 3 meses você vai me falar se você não está se sentindo bem melhor. Dani, 3 meses, tudo isso? Uai, gente, você está no sofá faz quanto tempo? Você quer caminhar uma semana e falar, olha, estou maravilhoso aqui, todos os problemas são resolvidos. Não vai. Não vai. E outra coisa, sobre a atividade física se você não faz. Quando eu sofri um acidente, eu já corria, né? Eu comecei a atividade física, na verdade, quando eu tinha 20 anos, porque os meus pais são obesos e sedentários, e eu via os dois com 40 e poucos anos, cheios de problema de saúde, e eu olhei pra mim no espelho, gordinha e sedentária, e falei, eu não quero chegar na idade deles com todos os problemas de saúde que eles têm, então eu preciso começar a mudar agora.
E Uhum. aí, eu primeiro comecei na academia, né? Na época, gente do céu, faz tempo, viu? 15 anos atrás, a gente fazia aula de localizada, hoje nem existe mais. Aula de aeróbica. Gente, não existe mais aula de Nossa, aeróbica, não mas tem mais. não tinha. E eu comecei assim. Aí depois eu voltei para natação, que era o meu esporte de criança. Aí eu fui fazer aula de spinning. 2 ou 3 anos depois que eu comecei a correr, foi um processo longo, Uhum. né? E aí, quando eu sofri o acidente, eu já corria fazia 5 anos, tinha uma alimentação super saudável, estava treinando para maratona e para o triatlo. E quando eu capotei o carro, o médico falou para os meus pais que o que salvou a minha vida foi o esporte. Que se fosse, ele usou Olha, essas palavras, se fosse uma pessoa sedentária, teria morrido no lugar da sua filha. Ele falou, se fosse a sua outra filha, que é a minha irmã, teria morrido no carro, porque o meu pai implicava com o pessoal da corrida, com o esporte e tudo. E ele falou, se o médico falou pro meu pai, o chefe da UTI, se não fosse a corrida, sua filha não teria sobrevivido ao acidente. Então, olha. gente, ser uma pessoa ativa, saudável, salvou a minha vida. Não é a corrida em si. No meu caso, foi a corrida. Eu falo, a corrida salvou minha vida, literalmente. Mas eu Uhum. poderia ser, na época, ciclista, nadadora, boxeadora, fazer crossfit, podia ser jogadora de vôlei, de basquete e de vôlei não, porque eu sou nanica, né? Mas poderia ser uma praticante de qualquer atividade física, porque eu não era atleta na época, eu era atleta amadora, que é uma pessoa que faz esporte por prazer. Se Uma eu não fosse atividade essa física. pessoa, se eu não fosse essa pessoa, eu não estaria viva hoje. O médico, porque além da lesão medular, os meus pulmões e meu coração foram comprimidos no acidente. E o médico falou que eu só sobrevivi porque os meus pulmões e meu coração estão acostumados a levar a pancada no trem. Se fosse uma pessoa Olha. sedentária, eu teria morrido no meu lugar. Não espere uma situação dessa para se arrepender de não fazer atividade física. Faça. Se você não faz atividade física, faça. Eu fui numa palestra de um cara bem famoso aí na internet, que ele fala que o pai dele era sedentário e também não se alimentava muito bem. E quando o pai dele precisou disso aqui, ó, precisou puxar o ar, o pai dele não teve. E eu falei Nossa. para ele, eu falei, quando eu precisei puxar o ar, eu tive. Eu consegui. A atividade física faz isso por Essa é a você. Então, diferença. se você não faz atividade física, faça. Pela sua saúde. E você cuidar da sua saúde é um ato de amor por você. E vai melhorar sua autoestima com certeza. Autoestima. Maravilhoso. Dani, nossa hora, olha, Já já tá quase foi, eu dando. vou Já? falar. Você acredita nisso? Eu Sabe não que vai tenho ter que voltar, né? Por mim, eu ficava aqui mais uma hora fácil. Nossa, passou Mas muito assim, rápido. muito rápido. A gente vai ter que marcar um outro dia para você voltar, que tem muito assunto. Tá, você vai deixar Você, salva lá? assim, vou, com certeza. Saindo daqui já vou colocar, já vai estar salva, tá? E assim, eu tô vendo os comentários aqui, só elogio para você, viu? Obrigada, Então você vai gente. ter que voltar para conversar mais coisas com a gente, Com tá? certeza. Vamos E, sim. Eu gente, queria só. muito. É, Eu só queria pode deixar falar. uma última coisa, uma última mensagem, que é a mensagem que eu sempre deixo para todo mundo, que é o meu lema de vida, e eu queria deixar aqui pro pessoal. Quando eu Sim. sofri um acidente, eu tinha uma escolha para fazer. Eu tinha dois caminhos. Ou eu escolhia sobreviver, ou eu escolhia viver a minha vida da melhor forma possível dentro da minha nova realidade. E eu achei que sobreviver é muito chato. Não sobreviva. Escolha viver a sua vida da melhor forma possível. Só assim você vai ser feliz. Tudo na vida é questão de escolha. Você se olhar de manhã e falar, "Ah, que bosta", é uma escolha. Você se olhar de manhã e falar, não tá legal, mas eu vou tirar esse pijama e passar um batom, é uma escolha. Se escolha. Escolha viver a sua vida da melhor forma possível. Escolha viver. Só assim é possível ser feliz. Tá? Era Verdade. isso. Muito obrigada, Dani. Eu que Obrigada agradeço o demais. convite. Eu que agradeço. Eu vi aqui uma pessoa falou que é o que precisava hoje para a vida dela, que ela precisava te ouvir hoje.
E assim, eu espero que o que você conversou com a gente fez assim, muito sentido para minha vida. E espero que tenha impactado a vida de outras pessoas também. Que é essa a intenção que a gente tem na vida, né? Se a gente não Levar servir mudança. ao outro, a gente não serve de Sim. nada. Exatamente, exatamente. Então, se as pessoas puderem fazer essa lista que você comentou e começarem a se olhar dessa outra forma, já vai fazer uma diferença muito Já, grande. Questão do exatamente. elogio também. A partir do momento que a Uhum. gente elogia o próximo começa e vira um ciclo, né? Vira um ciclo, exatamente. Né? E é o que a gente espera, né, Dani? Sim, e queria agradecer o carinho de todo mundo. Desculpa, a gente não lê todos os comentários, mas queria agradecer Uhum. todo mundo que entrou, vários maravilhosos lá no meu perfil que vieram aqui prestigiar a gente. Muito obrigada, de verdade. E obrigada à turma da Lilian também pelo carinho, pelos comentários. Muito obrigada, Isso gente. aí. Obrigadão para todo mundo, Dani. Muito obrigada. E a gente vai marcar uma outra data para você voltar, tá? Vamos Com sim, certeza. combinado. Tá? Beijão. Gente, Beijo. obrigada para todo Boa mundo e noite, até na gente. próxima segunda. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigadão.